Olá, pessoal. Então, vamos dando continuidade à matéria, tá? A urbano-industrialização e as transformações do espaço brasileiro. Continuando o vídeo anterior que estava acabando minha bateria. Bom, então, agora voltando mais para essa questão do nosso país, no vídeo anterior falei de uma forma um pouco mais generalizada, tá? Então, agora voltando aqui para o espaço brasileiro, né? Então, o desenvolvimento industrial, ele contribuiu para o crescimento das cidades, né? E com o crescimento das cidades, eu vou ter o quê? Uma diminuição do espaço rural, né? Então, nós vamos ver o quê? Esse crescimento urbano, ele ocorre de uma maneira muito rápida e faz com que nós tenhamos uma transformação do espaço geográfico, né? Então, nós vamos ver a questão do crescimento das cidades e, na grande maioria, as cidades elas cresceram de forma sem ser planejada, né? Que nós já vimos isso lá no começo, quando nós falamos de metrópole, a questão da urbanização, a conurbação, né? Quando o espaço urbano ele cresce aí de forma desenfreada, e isso trouxe aí profundas transformações, inclusive na vida urbana, né? Bom, então com o crescimento aí acelerado das cidades, nós começamos a observar que era necessário que a implantação de toda uma infraestrutura de saneamento básico, água, luz, infraestrutura de comunicação, né, que é fundamental para a população, né, ou seja, que também fosse desenvolvido políticas públicas adequadas de forma a atender a esta população, né? Atender de que forma? Com educação, com saúde, transporte, saneamento básico, água e, claro, emprego, né? Todos nós precisamos aí nos manter, né? Então, é necessário que haja políticas públicas que visem todos esses quesitos, tá? Bom, então, segundo o IBGE, hoje a população se divide em duas grandes classes, né? A classe adulta, segundo o IBGE, que vai dos 15 aos 65 anos de idade, ou seja, a idade produtiva, a idade que as pessoas estão aptas ao mercado de trabalho, tá? Essa é uma classe, que é essa divisão. A segunda classe, estão dois grupos nessa segunda classe, que são os idosos, ou seja, pessoas acima de 65 anos, e os jovens, que é de 0 a 14 anos, ou seja, é uma parte da população que não está apta ao mercado de trabalho. Então, o IBGE hoje divide a nossa população, tá? Nesses dois grandes grupos, tá bom? Então, se pararmos para pensar, a dinâmica demográfica brasileira, ela teve um acelerado crescimento da década de 40 até a década de 60. A população brasileira cresceu demais, né? E aí, depois disso, claro, na década de 60 foi seu ápice de crescimento da população brasileira, ou seja, a taxa de natalidade, nascia muita gente mesmo, né? E a partir disso, esse processo ele começou a declinar. E isso ocorre até os dias de hoje. Então, esse declínio se dá por quê? Foi o que eu falei no outro vídeo, né? Surgem aí os métodos contraceptivos, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Hoje, principalmente hoje, né? Isso é uma coisa mais atual, né? As mulheres passaram a ter filhos mais velhas, né? Aí uma curiosidade, por exemplo, minha filha vai fazer 19 anos, mas eu tenho amigas que estão grávidas agora, que estão tendo filhos agora, que são crianças pequenas, né? Então, para vocês terem noção, as mulheres estão tendo filhos mais velhas e fazendo com que, ao invés de ter 1, 2, 3, 4 filhos, acabem tendo um só, né? Então, por isso que se dá essa diminuição aí também na taxa de natalidade, essa desaceleração do crescimento populacional, tá bom? E aí, o que nós estamos vendo que está acontecendo aqui no nosso país, que já aconteceu fora, tá? O envelhecimento da população, ou seja, nós
com o avanço tecnológico, o avanço tecnológico impulsionou o avanço do quê? Da medicina. Então, hoje nós temos uma expectativa de vida muito maior do que há 30 anos atrás, do que há 20 anos atrás, né? Então, com o aumento dessa expectativa de vida, acabou elevando consideravelmente o número de idosos em nossa sociedade, tá? E isso faz com que o governo ele tenha um alto custo com a previdência social, tá? Então, o que acontece? Esse alto custo. Por isso que nós estamos vendo aí, de um tempo para cá, falarem de reforma da Previdência e tudo mais. Porque existe um dado estatístico, existe um estudo, né? Então, hoje, por conta desse aumento da expectativa de vida, há um aumento do tempo que a pessoa fica recebendo o quê? A aposentadoria, né? Então, isso faz com que a longo prazo, a médio e longo prazo, possa vir a ocorrer um colapso desse sistema previdenciário, né? Ou seja, eu tenho mais pessoas dependendo do benefício do que pessoas produzindo, né? Então, se eu tenho uma população mais velha, significa que são pessoas que já saíram do mercado de trabalho, né, da fase produtiva, vamos dizer assim, e aí eu tenho menos pessoas nessa fase produtiva. E aí faz com que eu tenha um déficit dentro deste sistema previdenciário, que pode levar a acontecer a sua total extinção, a extinção desse sistema previdenciário. Nossa, impossível. Em muitos países já acontece isso. A forma de recebimento de aposentadoria é diferente daqui do nosso país, tá? Então, existe essa probabilidade? Existe, né? Então, quanto mais eu tenho uma população mais velha, ou seja, uma população que não está economicamente ativa, trabalhando, né? Então, esses que estão trabalhando não conseguem suprir, né, a gama da população que não está trabalhando. E pode haver no futuro, sim, a extinção desse sistema previdenciário, como nós vemos aí o caso de outros países, tá bom? Gente, estarei aqui online no portal Teams, qualquer dúvida é só chamar e estarei deixando também um material escrito para vocês, tá bom? Um beijão a todos, tchau, tchau!